Alô, pessoal, sejam muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Eu me chamo Carlos Ribas e vou apresentar o videocast Verdade ou Conversa Fiada. O videocast Verdade ou Conversa Fiada foi criado com o objetivo de procurar trazer conhecimento fidedigno que possa ajudar a esclarecer e a melhorar a qualidade de vida no dia a dia das pessoas. O tema central deste videocast é o perigo das tempestades. O Brasil é o país líder do ranking mundial quanto à incidência de descargas elétricas, sendo registradas cerca de 70 a 80 milhões delas todos os anos. O perigo dos raios, relâmpagos e trovões gerados durante as tempestades, principalmente aquelas que ocorrem nos períodos do verão e da primavera, podem causar sérios danos ao ser humano e ao meio ambiente. Todos os anos, milhares de vidas são afetadas e até mesmo perdidas por ação direta ou indireta das descargas atmosféricas, originadas das tempestades mundo afora. Neste videocast, busca-se trazer conhecimentos específicos que possam ajudar a prevenir ou até mesmo amenizar os efeitos incidentes desses fenômenos da natureza. Descargas elétricas atingem determinadas regiões, afetando a vida de várias pessoas. De acordo com dados estatísticos de instituições internacionais, de cada 50 óbitos ocorridos no mundo pela ação dos raios, pelo menos uma morte acontece no Brasil. O período do ano em solo brasileiro que mais contabiliza óbitos devido à atuação das descargas atmosféricas é durante as estações climáticas do verão e da primavera. Épocas em que as altas temperaturas aliadas à elevada umidade do ar favorecem a formação de tempestades e, consequentemente, a geração de raios, relâmpagos e trovões. Atualmente, as descargas elétricas matam mais de 100 e ferem cerca de 200 brasileiros todos os anos. Quando começa a relampejar, é hora de procurar sair de locais como praias, piscinas, cachoeiras ou até mesmo de áreas afins. Ser atingido por um raio é um acidente que, mesmo sendo raro, pode ser fatal. As descargas elétricas têm uma voltagem altíssima, muito maior do que o corpo humano consegue suportar. Os raios são mais frequentes no verão e na primavera porque são as estações mais quentes do ano. Levantamento feito pelo INPE mostrou que nos últimos 15 anos as descargas elétricas mataram em média mais de 100 pessoas por ano no país. Nuvens cumulonimbus representam um grande perigo para a aviação. Na classificação dos tipos de nuvens, nós temos três tipos, principalmente as nuvens altas, acima de 6.000 metros, as nuvens baixas, abaixo de 2.000 metros, e as nuvens médias, entre 2.000 e 6.000 metros, onde se destaca a cumulonimbus. As nuvens cumulonimbus, apelidadas de torres de tempestade, são verdadeiras forças da natureza, erguendo-se verticalmente pelo céu em imponentes colunas que atravessam múltiplas camadas atmosféricas. Essas gigantes são as arquitetas das tempestades mais intensas, trazendo consigo trovoadas, chuvas torrenciais e até mesmo tornados. Seu desenvolvimento explosivo e rápido é um sinal claro do potencial destrutivo que podem desencadear. Uma característica marcante dessas nuvens é a forma de uma bigorna no seu topo, espalhando-se horizontalmente. A presença das nuvens cumulonimbus no céu é um aviso inequívoco de uma tempestade iminente, convidando a população a se preparar para eventos climáticos extremos que estão por vir. Partindo-se da origem da formação das tempestades, pode-se dizer que a localização geográfica e o clima do Brasil, onde o excesso do calor associado à alta umidade atmosférica são os principais fatores para a formação das nuvens conhecidas como cumulonimbus. As cumulonimbus são as nuvens responsáveis pela geração de raios, relâmpagos e trovões. Essas nuvens são também conhecidas como nuvens de tempestade ou nuvens de trovoada. As cumulonimbus carregam em seu interior ventos, gotículas de água, cristais de gelo, granizo e outros elementos da natureza. Quando o granizo e os cristais de gelo se chocam intensamente, acabam trocando cargas elétricas entre si. Tal processo pode ocorrer milhões de vezes, dando origem a fortes descargas elétricas conhecidas pelo nome de raios.
A voltagem de um raio pode variar entre 100 milhões e 1 bilhão de volts. Os raios são grandes descargas elétricas que atingem o solo. Os raios podem ocorrer de várias maneiras, como: A. Dentro de uma única nuvem, são conhecidos como raios intranuvem. B. Entre nuvens, são conhecidos como raios internuvens. E entre nuvem e o solo, são conhecidos como raios nuvem-solo. As descargas elétricas geram clarões intensos. Esses clarões são conhecidos como relâmpagos. As descargas elétricas geram sons elevados. Esses sons são conhecidos como trovões. As descargas elétricas são responsáveis por grande número de desligamentos das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica. Os raios podem alcançar uma distância de cerca de 5 km ou 5.000 metros. Os raios podem ser de dois tipos: raios descendentes e raios ascendentes. Os raios descendentes iniciam-se na nuvem de tempestade e descem diretamente em direção ao solo. Já os raios ascendentes iniciam-se em uma estrutura elevada na superfície e sobem em direção à nuvem de tempestade. A intensidade de um raio é cerca de 30.000 amperes, o que corresponde a 1.000 vezes a intensidade de um chuveiro elétrico. Os raios podem atingir um alvo de duas maneiras: da forma indireta, por intermédio de correntes elétricas vindas pelo chão ou por objetos próximos, ou seja, um raio embaixo ou próximo de uma árvore é um dos modos que muitas pessoas são atingidas indiretamente por uma carga lateral. E da forma direta, por meio de uma corrente elétrica vindo de uma nuvem de tempestade atingindo diretamente o alvo. Alguns dos principais pesquisadores ambientais calculam que num aumento entre a 5% a 50% na quantidade de raios, relâmpagos e trovões para cada 1 grau Celsius de aquecimento registrado. Tem-se conhecimento que as tempestades elétricas, aquelas que com geração de raios, possuem um volume de chuva bem superior às tempestades ordinárias, aquelas sem geração de raios. As mudanças climáticas podem interferir na geração de raios, relâmpagos e trovões. Algumas características dos raios ascendentes e dos raios descendentes. Os raios ascendentes são raios que se iniciam no solo e sobem em direção às nuvens de tempestade. Os raios ascendentes são um tipo de raio invertido, ao invés de descer das nuvens de tempestade em direção ao solo, realizam o oposto, ou seja, partem de uma estrutura elevada do solo e se direcionam às nuvens de tempestade. Tal acontecimento ocorre na sequência de um raio descendente a uma distância de até 60 km. A realização de várias medições vem a indicar que os raios descendentes positivos deixam um saldo de carga negativa nas nuvens de tempestade. Os raios descendentes ocorrem no finalzinho das tempestades, logo após o contato da descarga elétrica com o solo. Os raios descendentes costumam apresentar uma corrente elétrica de longa duração e de baixa intensidade. Essa corrente produz uma perturbação forte e rápida na distribuição de cargas na nuvem de tempestade. É essa perturbação que gera as condições para a iniciação dos raios ascendentes. Apesar de serem gerados a uma mesma distância, o relâmpago será sempre avistado primeiro do que o trovão, porque o relâmpago é uma onda eletromagnética, onda de luz, enquanto o trovão é uma onda eletromecânica, onda de som. Como a velocidade da luz, 300 milhões de metros por segundo, é muito maior do que a velocidade do som, 343 metros por segundo, é justificável que o relâmpago seja o primeiro deles a ser avistado. Num resumo geral da formação de tempestades, podemos falar que observa-se, em primeiro lugar, o raio através da geração das descargas elétricas, a seguir o relâmpago através dos clarões e, por último, o trovão através do barulho característico já conhecido. As árvores são muito atingidas pelas descargas elétricas por ser grande fonte de atração. As aves são constantemente atingidas pelos raios por serem os objetos mais altos em determinados locais. Além do mais, possuem a seiva no interior do tronco. A seiva é um líquido que circula nas plantas vasculares, como elemento comparativo seria equivalente ao sangue do ser humano. A seiva é considerada um bom condutor de eletricidade, pois é constituída de água, sais minerais, entre outros, que são bons condutores elétricos. Quanto aos impactos das descargas elétricas nas aves, podemos citar
A casca da árvore muito molhada, a descarga elétrica pode ficar restrita à parte externa da casca da árvore, sem causar grandes danos. 2. Da casca da árvore muito molhada, a descarga elétrica penetra um pouco na árvore, a seiva, aquecida instantaneamente, explode, a seiva evapora, causando uma explosão que remove a casca da árvore. A árvore fica desnuda. E 3. A casca da árvore muito molhada. A descarga elétrica penetra mais profundamente na árvore, em geral, causa a destruição da mesma. Por se tratar de uma superfície alta, principalmente em áreas descampadas, as árvores, os postes de energia, as chaminés, entre outros, são atraentes como ponto de descargas elétricas, que podem se espalhar através dos raios de espalhamento e atingir quem estiver nas proximidades. Alguns dos bons e maus condutores da eletricidade, podemos citar: para que a água se torne uma boa condutora de eletricidade, é necessário conter algumas partículas com sedimentos ou minerais que irão ionizar as moléculas, permitindo desse modo que as correntes elétricas passem por ela. A água, quando completamente pura, não é condutora de eletricidade, não possui sedimentos ou minerais, não permitindo assim que as correntes elétricas passem por ela. Pode-se dizer que a água pura ou destilada é um excelente isolante da eletricidade, pois possui uma resistência elétrica muito elevada. Pode-se dizer que a água salgada é uma boa condutora de eletricidade, pois possui resistência elétrica muito baixa. O corpo humano é um excelente condutor de eletricidade, pois apresenta elevada porcentagem de água, que conduz os íons, permitindo que as correntes elétricas passem por ela. Já o ar é considerado um mau condutor de eletricidade, pois possui poucos elétrons livres. Os elétrons livres resistem ao fluxo da corrente elétrica, ou seja, a eletricidade tende a não percorrer no interior do material. Para baixas diferenças de potencial, o ar é um dos melhores isolantes elétricos. Já para as altas diferenças de potencial, o ar começa a conduzir eletricidade. O ar atmosférico é um meio isolante que apresenta uma rigidez dielétrica. Isso quer dizer que, quando o campo elétrico atmosférico entre as nuvens e o solo atingir valores próximos, as moléculas do ar serão ionizadas, tornando o ar um meio condutor de eletricidade. A rigidez dielétrica é a tensão máxima que determinado material isolante pode suportar antes de começar a apresentar falhas. O solo é constituído por cerca de 45% de minerais, 25% de água e 25% de ar, além de 5% de matéria orgânica. Sendo assim, o solo pode ser classificado como bom condutor eletrolítico, que são soluções ácidas, bases ou sais contidos na água. Os metais são bons condutores de eletricidade devido aos elétrons livres que permitem a movimentação rápida da eletricidade. Citando alguns dos principais alvos das descargas elétricas, encontram-se as torres metálicas, as chaminés, as árvores isoladas, as casas de campo, entre outros. A afinidade desses alvos pelas descargas elétricas deve-se ao fato que os raios sempre buscam um caminho de menor resistência entre as nuvens de tempestade e o solo. Descargas elétricas atingem a chaminé de uma fábrica. Algumas das curiosidades sobre os raios. Cerca de 90% dos raios são de polaridade ou carga negativa, levam elétrons da nuvem de tempestade para o solo, são conhecidos como raios descendentes. Cerca de 10% dos raios são de polaridade ou carga positiva, são muito raros, levam elétrons do solo para a nuvem de tempestade, são conhecidos como raios ascendentes. Entre as principais recomendações de proteção em relação aos raios, podemos falar com a proteção ao ambiente ao ar livre. Não abrigar-se ou caminhar próximo de árvores. Não ficar próximo de cercas de arame, metais. Não ficar próximo de chaminés. Não ficar próximo de veículos abertos. Não permanecer em locais descampados. Não subir em locais elevados, ou seja, altos. Não permanecer no interior de praias, piscinas, rios ou locais afins. Não caminhar ou ficar parado em ruas e estradas desertas. Proteção em ambientes fechados, residência. Não utilizar equipamentos eletrônicos ligados à rede elétrica. Não ficar perto de tomadas e desconectar todos os aparelhos eletrônicos possíveis.
Não falar ao celular com carregador conectado à rede elétrica. Não tomar banho com chuveiro elétrico ligado. Não ficar próximo de janelas e portas metálicas e não ficar próximo de redes hidráulicas. Curiosidade sobre os raios. Os raios são muito rápidos, duram menos de um segundo. A descarga elétrica dos raios é 2.000 vezes maior do que a carga de energia que circula nas tomadas. Cerca de 20% dos acidentes com raios ocorrem dentro das residências. Os raios que caem próximos às residências são extremamente perigosos, porque induzem as correntes elétricas nas fiações, tanto nas redes elétrica, telefônica e hidráulica. Raios atingem a carenagem de um avião causando danos superficiais. Qual é a relação do perigo em meio a uma tempestade de uma viagem de avião? Os passageiros e a tripulação estarão protegidos no interior da aeronave, porque as descargas elétricas fluem pela carcaça metálica externa do avião. Raios percorrem, em geral, do nariz à cauda do avião ou de uma asa a outra, causam apenas danos parciais à fuselagem e às antenas externas da aeronave. Essa proteção existe porque, além das modificações no sistema de combustível, os sistemas eletrônicos em geral foram blindados para evitar interferências de radiação das descargas elétricas. Devido ao atrito com o ar, a carenagem do avião acumula muita eletricidade estática, o que atrai as descargas elétricas. Qual a relação do perigo em um meio a uma tempestade de uma ligação celular? O celular em si não representa qualquer tipo de perigo. Entretanto, a carga elétrica pode ser conduzida através da rede de fiação e causar sérios danos a quem estiver com o carregador conectado à eletricidade. Não se deve, de modo algum, falar ao celular em meio à tempestade conectado à rede elétrica. Quaisquer equipamentos eletrônicos, quando conectados à rede elétrica, servirão de atração direta das descargas elétricas. A distância máxima entre pés humanos ou patas animais deve ser de 1 metro e se evita a chamada tensão de passo. Qual é o grande perigo em relação aos animais? Os animais, normalmente, o comprimento de um cavalo é em torno de 2,4 metros e o comprimento de uma vaca é em torno de 1,4 metros, sendo mais susceptíveis à tensão de passo. A impactação dos raios descendentes em relação à tensão do passo. Em relação ao grau de proteção, quando as descargas elétricas, raios descendentes que atingem o solo, deve-se procurar abrigo seguro, nunca procurar abrigar-se debaixo de árvores. Deve-se agachar procurando manter os pés mais próximos possível um do outro. Esta ação faz-se necessária de modo a evitar a chamada tensão de passo. Caso haja necessidade de se deslocar, deve-se dar passos bem curtos, se possível, mover-se pulando com os pés mais juntos possível. A tensão de passo é algo muito sério. A tensão de passo é a diferença de potencial que ocorre entre os pés de uma pessoa ou as patas de um animal, quando em contato com o solo energizado. A distância máxima deve ser de 1 metro entre pés humanos ou patas animais, como já foi dito. Para que a tensão de passo possa ocorrer, é necessário altos níveis de tensão. Somente a alta tensão é capaz de romper a isolação dielétrica do solo. Isso acontece quando uma descarga elétrica de grande potencial ou um cabo de alta tensão atinge o solo em determinado ponto. O solo fica eletrizado, a corrente elétrica sobe por uma perna e desce pela outra. Provoca assim um choque elétrico que pode resultar em queimaduras ou num ataque cardíaco fulminante. Pode levar a óbito. No caso de atendimento à vítima, deve-se fazê-lo o mais rápido possível. É muito importante procurar desenrolar a língua do acidentado. Esse pequeno detalhe pode salvar uma vida. Ao atingir uma árvore, um raio pode se propagar pelo solo através dos raios de espalhamento. Um raio descendente de descarga elétrica é capaz de produzir milhares e até milhões de volts de uma só vez. Mesmo quando se atinge uma árvore, um raio pode se propagar pelo solo através dos raios de espalhamento e afetar uma área muito extensa. Vamos ver a relação dos raios descendentes sobre a área rural. Destacando um alerta para a área rural, pode-se falar de alguns perigos que os raios descendentes, ao atingir o solo, podem causar aos rebanhos. Em se tratando de gado, na maioria dos casos, o impacto desse choque é fatal para os animais.
O principal problema é que a energia elétrica percorre o corpo, passando pelo coração, vindo a acarretar a falência desse órgão. No caso do animal se encontrar num ponto relativamente distante em relação à área da queda do raio, ele pode vir a sobreviver. Entretanto, os impactos físicos podem vir a provocar sérios danos. Dependendo das sequelas, pode ser necessário o sacrifício posterior do animal. O perigo dos raios descendentes atingirem os rebanhos nas áreas rurais, cerca perto das próximas das cercas de arame. Medidas de prevenção na área rural contra os raios descendentes. Para prevenir a morte do gado pela ação dos raios descendentes, deve-se tomar alguns dos principais cuidados, tais como evitar que os animais se abriguem debaixo de árvores, procurar manter sempre o gado espalhado. Na ocorrência de uma tempestade, se os animais estiverem juntos, agrupados, há uma grande possibilidade de todos eles morrerem ao serem atingidos. Construir um galpão de alvenaria. Instalar um sistema de para-raios por profissional capacitado. 2. Para proteger as cercas locais dos raios descendentes, independentemente da extensão dos pastos e das cercas, é recomendável que a cada 100 metros haja uma interrupção através de isolantes. Desse modo, haverá neutralização ou isolamento das descargas elétricas chamadas raios descendentes. Outro método de proteção das cercas consiste em aterrar a cerca pela trajetória do raio. É necessário encontrar um solo para as descargas elétricas. A terra é excelente isolante, pois não propaga a energia elétrica. O objeto mais utilizado de maior garantia é a haste metálica. Desse modo, o impacto do raio torna-se bem menor. Não deve ser usado arame contínuo para grandes extensões de cercas. Nós temos um caso aqui do jornal O Mercúrio, no Chile, em 2014, com uma grande tempestade elétrica, matou 64 vacas. O acontecimento foi próximo a cercas de arame e árvores de abrigo. SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O método SPDA, Sistema de Proteção a Descargas Atmosféricas, consiste é uma ferramenta que tem por objetivo principal evitar a incidência direta dos raios descendentes nas estruturas protegidas. O SPDA, além de captar a descarga atmosférica, deve direcionar o fluxo da corrente associada diretamente para o solo. A norma de instalação do SPDA é regulada pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, através da NBR 5419. A utilização do SPDA é uma exigência do Corpo de Bombeiros para certas particularidades, tais como edifícios com mais de 30 metros de altura, instalações comerciais e industriais com mais de 1.500 metros quadrados de área construída, ou seja, área destinada a depósitos de explosivos inflamáveis, entre outros. Os para-raios fazem parte do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, chamado SPDA. Então, equipamento de proteção para-raios é um equipamento que faz parte do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. É constituído por uma haste metálica instalada no ponto mais alto de uma edificação conectada à terra através de cabos especiais. Tem como objetivo funcional proteger a estrutura contra elevadas descargas de energia que ocorrem durante a queda dos raios descendentes. Observações gerais. Os para-raios não impedem que ocorra as descargas elétricas, só as desviam através de um caminho mais seguro até o solo, reduzindo assim seus efeitos destrutivos. Os para-raios instalados em residências ou em quaisquer construções menores que 30 metros de altura são capazes de proteger uma grande área. A NBR 5419 normatiza a instalação e utilização dos para-raios. Dispositivos de proteção contra surtos, chamados DPS. Medidas de proteção contra as descargas elétricas. O uso de estabilizadores, no-break, filtros de linha e outros similares não oferecem proteção efetiva contra os raios, ou seja, as descargas elétricas de grande porte. Existem aparelhos que têm a função de estabilizar correntes elétricas de pequenas variações. O filtro de linha não possibilita a proteção contra a ação de raios na rede elétrica. O filtro de linha, em geral, limita o uso do equipamento, a corrente de 10 amperes. Enquanto o surto violento de um raio, apesar de ser de curta duração, provoca elevada tensão e tem uma corrente de instalação de cerca de 30.000 amperes. Para a proteção contra as descargas atmosféricas, o equipamento mais adequado é o dispositivo de proteção contra surtos, também conhecido pela sigla DPS.
Os EPS podem ser instalados junto ao quadro de distribuição geral, ou seja, esse equipamento faz parte integrante do sistema de proteção contra as descargas atmosféricas. O videocast Verdade ou Conversa Fiada espera ter colaborado através deste tema com o abastecimento de informações esclarecedoras referentes à parte central. Fica a pergunta, que não quer calar. Os perigos, os riscos e as perdas causadas pelas descargas elétricas junto ao meio ambiente podem ser considerados verdade ou conversa fiada? Desde já agradecemos pela atenção, esperando contar com o apoio de todos para levar o videocast a um número cada vez maior de pessoas. O blog, o podcast e o videocast Verdade ou Conversa Fiada são partes integrantes do portal Mídia Carlos Rivas. Obrigado e até a próxima.